castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus, ao conselho e aos irmãos, porque na verdade é um privilégio poder falar das maravilhas do nosso Deus. E para a nossa meditação nessa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para que nós lêssemos em João, capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Nesse texto nós leremos a conversa que Jesus tem com Nicodemos em uma noite em Jerusalém e alguns poucos comentários que João faz tendo em vista essa conversa. O texto se encontra em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Na verdade, eu farei essa leitura, eu vou pedir que os irmãos acompanhem suas Bíblias. João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vou pedir para os irmãos manterem suas Bíblias abertas, que nós voltaremos nesse texto várias vezes, durante a nossa fala. Antes, gostaria de iniciar, gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Curvemos nossas cabeças, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor já tanto nos falaste nesta noite a respeito da regeneração, pedimos a Ti que continue nos falando, meu Deus, nos instruindo, edificando o Teu povo, assim como Tu sempre fizeste em toda a história, meu Deus, desde o princípio. Meu Deus, pedimos-Te ainda que, se há aqui entre nós alguns
que não foram regenerados, que não tiveram seus corações transformados, que não têm uma fé verdadeira, uma confissão sincera para com o Senhor. Meu Deus, que Tu operes por meio do Teu Santo Espírito esta obra, este milagre que só pode vir de Ti, Senhor. Que Tu assim o faças para a glória do Teu próprio nome, para o Teu louvor e para a nossa alegria. Assim eu oro no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, em 10 de março de 2019, eu morava em Poços de Caldas, né? E nós fomos acionados, um determinado dia em que eu estava de serviço, para o resgate de um turista francês. Ele estava com sua esposa passeando na cidade, né? Ele estava fazendo trilha e ele começou a passar mal, então, no meio dessa trilha. Nós, inclusive, tivemos dificuldade para encontrá-lo nessa trilha em que ele estava, né? Localizá-lo. Mas quando nós encontramos ele, o turista e a sua família que estava com ele estava consciente, ele estava orientado, nós conversamos com ele. Na verdade, ele não falava português, né? Sua esposa, que era brasileira, fez essa tradução, foi intermediário. E então nós conversamos, ele estava aparentemente bem, nós iniciamos a descida daquela trilha, então, e assim que nós demos os primeiros passos, aquele homem ele infartou na nossa frente. Ele entrou em PCR, né? Que é uma parada cardiorrespiratória. Só para ficar um pouco mais claro para os irmãos, ele parou de respirar e o coração dele parou. Eu acho que é muito óbvio para todos nós que essa é uma situação crítica. Em alguns casos, né, muitas pessoas talvez até considerariam já aquele homem morto, né, por ele não respirar, pelo coração dele ter parado de bater. E, de fato, a esposa dele, né, que estava presente, viu a nossa conversa, viu nos constatando ali a situação desse homem, e nós iniciando já alguns procedimentos, ela entrou em desespero, né, começou a chorar. Assim também um dos meus colegas, né, ele desceu para pedir ajuda, para acionar o SAMU, buscar mais alguns equipamentos para nós. E nós iniciamos então aquelas manobras, né. Nós ficamos com aquele homem em parada, né, cardiorrespiratória, aproximadamente 1 hora na trilha. A equipe do SAMU chegou e eles, na verdade, né, aplicaram alguns medicamentos, adrenalina, algumas outras substâncias que servem para animar o coração daquela pessoa. Ele foi entubado ali também no local. E graças a Deus, depois dessas 1 hora, o quadro foi revertido. O coração dele voltou a bater sem a necessidade, né, das nossas manobras ali. Mas é claro que é diferente, né, quando nós falamos que aquele homem teve o seu quadro revertido, né? É diferente dos filmes, que muitas vezes a pessoa lá recebe essas manobras, né? Ela tem uma parada, recebe essas manobras, levanta e vai, às vezes, tomar um sorvete, continuar a vida. É muito diferente. Porque, na verdade, o coração dele voltou a bater, mas ele nem sequer conseguia respirar ainda, né? Ele precisava de medicamentos, ele estava inconsciente. Mas, graças a Deus, o coração dele voltou a bater. Então, a equipe do SAMU, né, levou ele para o hospital. E após alguns dias ali no hospital, ele realmente ficou bem, voltou a respirar também, sem os aparelhos. E eu tenho até uma foto com ele, porque depois que ele já estava bem, né, nossa equipe voltou no hospital, fez essa visita para ele. E eu tenho a foto até hoje lá em casa. Eu sei que muitos socorristas, às vezes, durante toda a sua vida, não veem esse tipo de coisa acontecer, porque é realmente muito raro uma pessoa ter o seu coração parar, ela parar de respirar e depois ela ainda sobreviver. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas, graças a Deus, naquele dia aconteceu. E quando nós ouvimos essas histórias, nós dizemos: esse homem, ele nasceu de novo, ele teve uma nova oportunidade. Eu fiz algumas pesquisas na internet, até achei reportagens ainda da época, mas nenhuma delas tinha essa manchete. Eu acho que poderia, né, seria uma boa sugestão de manchete: turista francês nasce de novo em Poços de Caldas. Eu acho que seria muito bom, mas eles perderam essa oportunidade. Mas, de um modo ou outro, quando nós participamos ou ouvimos essas histórias, nós então concluímos isso, né, que essas pessoas nasceram de novo, não só nesse tipo de situação, mas às vezes graves acidentes, né? E é interessante que essa experiência, ela é tão impactante na vida da pessoa que muitas das vezes ela deixa de comer algo, deixa de beber alguma coisa, ela muda seus hábitos.
após essa experiência, né? Alguns até começam a contar de novo os seus dias, né? Eu estava em uma fila um dia desse e o homem estava falando que tinha 11 anos de idade. Ele claramente tinha muito mais do que isso, mas ele, no contexto da conversa, ele mencionou, né, que sofreu um acidente há 11 anos atrás e então ele começou a contar de novo ali os seus anos de vida, né? E no texto, irmãos, que nós lemos, tanto na liturgia quanto agora também, nós vemos Cristo dizer: vos é necessário nascer de novo, no versículo 3. E apesar de não ser exatamente, né, Jesus não se refere exatamente a essa experiência que esse turista teve ali em Poços de Caldas, apesar de não ser a mesma coisa, porque Jesus ele se refere a uma regeneração, ele se refere a um nascimento espiritual, a pessoa ressuscitar de sua morte espiritual. Apesar dessas diferenças, existem algumas semelhanças também nessa fala de Jesus e no que nós podemos dizer desse turista. Porque a regeneração que Jesus menciona, ela também marca um novo começo na vida do homem. Uma outra forma de crer e de ver o mundo. Uma perspectiva totalmente diferente. E uma perspectiva totalmente diferente, especialmente para com Deus, para com Jesus Cristo e para com o Evangelho. Então, quando Cristo menciona, né, esse novo nascimento no versículo 3, a pessoa, ela tal como um bebê que nasce de sua mãe, ela não escolhe e ela nem pede para nascer. O nascimento de uma criança, ele depende, na verdade, da vontade de seus pais. Assim como o nascimento espiritual, ele depende só da vontade de Deus. O bebê, quando ele vai nascer, né, quando ele vai nascer, ele não faz nada e ele nem sequer poderia fazer. Assim, como nós lemos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito dessa forma, os irmãos não precisam abrir. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dessa forma, aquele que está morto espiritualmente, que é a situação de toda a humanidade, ele depende completamente de Cristo para reviver, para ressuscitar dentre os mortos, né, para nascer de novo. E é por isso que, então, esse nascer de novo, ele também pode ser entendido como nascer de cima, como nascer do alto, né, uma tradução possível desse termo, porque é um nascimento que vem de Deus, é um nascimento que vem do Espírito Santo de Deus. Quando um bebê nasce, meus irmãos, ele não traz nada consigo, ele vem nu, como nós sabemos, e assim como ele dependeu de seus pais para ser gerado, para nascer, o bebê continua dependendo de seus pais para crescer, para se desenvolver, e especialmente ele depende de seus pais para aprender. E é dessa forma, de uma forma muito semelhante, que o cristão, ele depende de Deus também, ele continua a depender de Deus por toda a sua vida. Mas o detalhe interessante em todo esse texto é que a quem Jesus dirigiu essas palavras, né? A quem Jesus disse que ele precisava começar do zero, precisava começar de novo, esquecer todo aquele seu passado. Nós vemos no versículo 1 que Jesus, ele não está se referindo a pessoas que elas talvez fossem mal vistas na sociedade. Talvez um gentil ou um estrangeiro, né? Um soldado romano, talvez um cobrador de impostos, um pescador, uma prostituta, nem mesmo uma pessoa pobre ou sem relevância social. Jesus não se refere a pessoas desse tipo. Ele disse essas palavras a Nicodemos. E no versículo 1 nós vemos que Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um seguidor zeloso do judaísmo. Ele era um homem, então, religioso, extremamente religioso. Nós poderíamos dizer, inclusive, que ele era um seguidor profissional de regras, né? Essa é uma característica dos fariseus, dessa seita. Além disso, o texto nos diz mais no versículo 1, diz que ele era um dos principais, pode ser traduzido também como um dos príncipes da nação de Israel, né? Ele era um homem rico, mas esse príncipe se refere principalmente ao fato dele fazer parte do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 71 homens que lideravam, né, que julgavam as questões de Israel nessa época, né, de Jerusalém, dos judeus. Era um grupo composto, então, por 71 homens. É como se fosse o nosso STF hoje, né? E Nicodemos, além de todo esse seu currículo, ele era um mestre em Israel, ele era um rabi, como nós vamos ver.
nos próximos versículos, é provável até mesmo que tivesse discípulos, né, pessoas que seguiam ele e que aprendiam com ele. E se tinha uma coisa, meus irmãos, que Nicodemos tinha certeza, considerando todo esse seu currículo, é que ele, quando o reino de Deus chegasse, quando o reino de Deus se iniciasse, ele faria parte desse reino. Ele tinha isso muito claro na vida dele, né? Por ser um fariseu, um judeu, um descendente de Abraão. Ele tinha essa convicção, mas Jesus diz que não. Jesus diz que ele precisava nascer de novo. Jesus diz a esse homem, então, que aparentemente ele era um exemplo a ser seguido por todos, para que ele precisava nascer de novo, que ele precisava esquecer todos aqueles seus estudos, toda a sua caminhada. Ele precisaria então iniciar do zero, aprender não apenas mais alguma coisa com Jesus, mas ele precisaria aprender tudo com Jesus. Ele precisava ser como uma criança para fazer parte do reino dos céus. Eu creio que os irmãos se lembram do que Jesus diz em Mateus 18, do versículo 3, não precisam abrir também, eu farei a leitura. Jesus diz assim: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Nós, meus irmãos, vimos que esse fariseu, né, que Nicodemos, ele vai a Jesus naquela noite. Ele inclusive reconhece que Jesus era um mestre e que Jesus tinha vindo de Deus por causa de todos aqueles sinais que ele havia feito. Porém, a resposta que Jesus dá a ele, no versículo 3, Jesus ele não agradece a ele por aquele reconhecimento. Jesus não troca elogios, né? Ele elogia Jesus de alguma forma, Jesus não troca elogios com ele, não ilude, incentivando a continuar naquele caminho. Jesus não deixou aquele homem enganado. Jesus não incentivou de forma alguma, muito menos Jesus passou mais regras. Talvez ele tivesse essa ideia, né, que Jesus passaria alguma outra regra a mais para ele seguir, para ele continuar bem a sua vida. Jesus também não ensinou nenhum tipo de oração, né, mágica que fizesse a pessoa nascer de novo, que de repente salvasse a pessoa. Jesus, ele confronta, ele vai direto no ponto com aquele homem. E por que Jesus faz isso? Jesus conhecia o seu coração. Nós iniciamos a leitura no capítulo 3, mas os últimos versículos do capítulo 2 nos dizem que Jesus, ele não se deixava enganar por aquelas pessoas que se diziam crer nele, porque ele conhecia o coração do homem. Então Jesus é duro com Nicodemos, porque Jesus conhecia o coração dele, Jesus sabia o que ele tinha lá dentro. E na verdade a própria confissão que Nicodemos faz de Jesus, a respeito de Jesus, evidencia o que tinha naquele coração. Como nós dissemos, Nicodemos, ele reconhece então que Jesus é um mestre. Ele inicia dizendo isso, chamando Jesus de Rabi, e reconhece então que Jesus é um professor, e de fato, Cristo é um professor, Cristo é um mestre. Ele reconhece ainda, né, que os milagres demonstram que Jesus veio de Deus, né? Mas essa não é toda a verdade a respeito de Cristo. Não é a confissão de um verdadeiro discípulo do Senhor. Deus exige uma confissão mais abrangente e mais profunda de nossa parte. O que Nicodemos fez, na verdade, foi considerar Jesus um mestre, como também ele era, né? Então Nicodemos considerou Jesus um homem como ele. E aqui nós temos um grande problema. Creio que os irmãos já ouviram dizer que uma meia-verdade, ela é uma completa mentira. De igual forma, uma confissão meio certa, meio correta, é uma confissão completamente errada. E nós vamos reparar isso quando lemos alguns textos de outros irmãos confessando quem é Jesus. Eu farei a leitura de alguns aqui para que os irmãos possam fazer essa comparação, para que nós possamos fazer essa comparação. Natanael, em João, capítulo 1, 49, um pouco antes do texto que nós lemos, Natanael, quando ele vê Jesus, ele diz o seguinte: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. De igual forma, Pedro, em Mateus capítulo 16, ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simeão, em Lucas 2, 29 ao 32, ele diz que Cristo é a salvação,
a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E a última citação que eu gostaria de fazer com os irmãos, em João capítulo 11, 27, Marta diz o seguinte a respeito de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então os irmãos percebam que muito além de mestre, eles dizem: Tu és o Filho de Deus. Essa afirmação é um reconhecimento da origem divina de Cristo, um reconhecimento da divindade de Cristo. Cristo não é apenas um professor, Jesus é Deus na terra, que agora havia descido dos céus e habitava com os homens, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Esses discípulos, os verdadeiros discípulos, eles confessam ainda, dizendo que tu és o rei de Israel, Jesus, tu és o rei de Israel. Eles reconhecem que Jesus era a autoridade máxima, que Jesus, o Cristo, prometido do Antigo Testamento, o Messias ungido e enviado por Deus. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 29 e 23, os irmãos também não precisam abrir, eu falei a leitura, está escrito da seguinte forma: Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. O que eu quero destacar aqui, os irmãos, nessa passagem, é que Salomão, ele se assenta no trono do Senhor, ou seja, aquele trono no qual Salomão se assentou e que Davi se assentou também, na verdade, era o trono do próprio Deus. Tanto Davi quanto Salomão e os reis, na verdade, eles eram um tipo, eles representavam, eles apontavam para aquele que havia de vir. Mas naqueles dias, que são os últimos dias, este rei, Jesus, ele havia chegado à terra, aquele que é digno, aquele a quem o trono realmente pertence por direito. E alguns já o reconheciam e clamavam, e diziam, e confessavam: Jesus Cristo, tu és o rei de Israel. Meus irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A forma como nós cremos, como você crê em Jesus, ou quem é Jesus para você, indicam se nós nascemos, se você nasceu de novo. Cristo, ele precisa ser tudo o que você tem. Ele precisa ser seu Senhor, ele precisa ser seu dono, ele precisa ser seu rei, seu Deus, seu Salvador. Se Cristo não for tudo para nós, significa que nós não nascemos de novo, e nós, na verdade, estamos longe de pertencer ao reino de Deus, e só nos resta a condenação eterna, só nos resta trevas eternas, só nos resta a morte eterna. Na verdade, em todo esse texto, Nicodemos, o grande problema de Nicodemos é que ele estava muito apegado à aparência, às conquistas que ele havia feito ao longo de toda a sua caminhada, o seu progresso. Ele era uma pessoa respeitada em Israel, e quando ele vai a Jesus, ele na verdade queria só acrescentar mais alguma coisa, a todo aquele seu currículo, a todo aquele seu conteúdo. Mas Cristo, ele tem de ser tudo, é Cristo e mais nada. Cristo e mais alguma coisa não serve, não pode ser. Nicodemos, então, ele precisava começar do zero, ele precisava abrir mão de tudo aquilo que ele trouxe naquele dia. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. No versículo 4, nós vemos que Nicodemos, ele não estava entendendo o que Jesus dizia para ele, e ele questiona Jesus, então, no versículo 4, e Jesus facilita para ele, Jesus explica melhor para ele. Ele substitui o termo nascer de novo por nascer da água e do Espírito, que são referências a textos do Antigo Testamento, E Nicodemos, como um rabi, ele deveria ter essa compreensão, esse entendimento desses textos do Antigo Testamento, como o que está registrado em Ezequiel, capítulo 36, do versículos 24 ao 27. Eu vou ler esses textos, pois é muito importante para fazermos essa relação dessa citação de Cristo ao profeta Ezequiel. Vou ler então em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao versículo 27. Os irmãos podem abrir para acompanhar essa leitura. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao versículo 27.
Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Eu falei 24, 25 ao 27. Eu farei essa leitura, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Percebam então que Jesus, quando fala nascer da água e do Espírito, ele faz uma referência direta a esse texto de Ezequiel, quando ele aponta, para essa conversão, para essa mudança que viria. Então, o que Ezequiel está profetizando ali é a nova aliança, o que Jesus veio concretizar. Os irmãos posteriormente podem ler todo esse texto em casa, um capítulo grande, esse capítulo de Ezequiel. Os irmãos vão verificar que Deus está dizendo, por meio do profeta Ezequiel, que ele purificaria o seu povo, que ele afastaria os seus pecados, que ele daria um novo coração e o povo seguiria os decretos de Deus. Uma nova era, um novo tempo, ou então como Ezequiel, no próprio capítulo 36, versículo 31, ele diz, um novo Éden. E tudo isso Deus realizaria por meio do derramamento da água, que purifica e que limpa, e por meio do seu Espírito, que transforma e que dá vida. Esse reino, esse novo reino, que era tão aguardado por aquele povo, que ansiava por ele, os fariseus, todos os judeus, Jesus estava dizendo, Jesus fazia referência a esse reino e dizia, o reino chegou, o reino havia chegado. E para aquelas pessoas, então, adentrarem esse reino, fazerem parte desse reino, que era novo, elas precisavam também serem novas criaturas. No versículo 6, Jesus diz ainda que a carne, no versículo 6 agora de João, capítulo 3, que a carne produz carne. Ele quer dizer o seguinte, que homens, seres humanos, produzem seres humanos. De igual forma, toda aquela aparência de Nicodemos, ela só continuaria a ter aparência, ia gerar mais aparência, tanto nele quanto nos seus discípulos, em outras pessoas. Mas aquela aparência, todo aquele currículo, todo aquele conhecimento de Nicodemos, todo aquele seu histórico, ele não serviria para gerar vida em Nicodemos. Ele não incluiria, ele não garantiria a entrada de Nicodemos no reino de Deus. Nicodemos, ele precisava nascer de novo, ter o seu coração transformado pelo Espírito de Deus. No versículo 8, de João capítulo 3, nós temos ainda que o Espírito de Deus, em seu trabalho, em operar na vida, no coração dos homens, ele é semelhante ao vento, que as pessoas ouvem, os assovios, sentem o frescor ou às vezes o calor também. Vêm os seus efeitos, vem o balançar das árvores, mas ninguém pode controlar o vento, ninguém sabe de onde vem ou para onde esse vento vai. E é dessa forma que o Espírito de Deus atua no coração dos homens. O Espírito de Deus, ele é independente, ele é livre, ele faz o que quer e ele regenera quem quer, quando ele quer. Em todas essas respostas que Jesus dá, em toda essa explicação que Jesus dá, ele na verdade quer humilhar a Nicodemos. Ele está mostrando para Nicodemos que toda aquela vida dele, ela havia sido na verdade um grande desperdício, porque todo aquele seu esforço, todas aquelas suas obras, todo aquele seu estudo, todo o rigor de Nicodemos no cumprimento da lei, ele só gerava na verdade orgulho, arrogância, e ele afastava Nicodemos de Deus em vez de aproximar. Nenhuma pessoa, na verdade, nem mesmo Nicodemos, que aparentemente era um homem exemplar, admirado, ninguém pode entrar ou sequer ver o reino de Deus se o próprio Deus não transformar primeiro, se Deus não agir em seu interior. Mas essa humilhação de Cristo a Nicodemos, quando Cristo humilha Nicodemos, o seu intento era demonstrar, ele demonstrava amor. Jesus foi, na verdade, naquele dia, luz na vida daquele homem.
E Jesus demonstra então, quando ele requer que Nicodemos se humilhe, Jesus demonstra amor, e o maior amor do mundo, o amor salvador. Aquele mestre de Israel, Nicodemos, ele trazia consigo, como todos nós, como todo homem traz, um fardo de pecados. Mas diferente das outras pessoas, e até mesmo outras pessoas que iam a Jesus, que na verdade, que carregavam em seus fardos mentira, o adultério, o roubo, o que é claramente mal e sempre foi considerado mal, Nicodemos ele trazia algo diferente. Ele trazia em seus fardos autoconfiança, ele trazia orgulho, ele trazia soberba. Mas isso não deixa de ser um fardo de pecado. E essas características de Nicodemos, elas são características dos religiosos, né? São fardos de pecado que os religiosos geralmente carregam. Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos a depravação total, a situação que todo homem se encontra, seja de uma forma ou de outra, sem Cristo, todos estão carregando seus fardos de pecado. Jesus então mostra que Nicodemos, ele também precisava abandonar aqueles fardos, e ele precisava então começar do zero, ele precisava começar de novo. Jesus, ele explica para Nicodemos naquela noite qual era o real problema dele e o que precisava acontecer para a solução desse problema. Cristo fez isso de várias formas com Nicodemos. Ele usa paralelos terrenos, né? Ele menciona o nascimento de bebê, faz essa comparação. Depois ele fala do vento, ele menciona o Antigo Testamento. Mas ainda assim Nicodemos ele não estava entendendo. E ele pergunta para Jesus no versículo 12. E Jesus então, nos versículos 13 a 15, explica de uma forma ainda mais clara. Jesus ele cita, né, nos versículos de 13 a 15, a passagem que os irmãos devem se lembrar de Números, capítulo 21, 4 ao 9. Não farei a leitura, mas é a passagem daquelas cobras que picam e que estão matando o povo de Israel por causa dos seus pecados. Então, quando Jesus faz referência, né, a essa situação, a essa praga, essa punição de Deus no Antigo Testamento, é como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos da seguinte forma: lembra, Nicodemos, como Deus puniu o povo por seus pecados no deserto, enviando serpentes, mas quando o povo se arrependeu, o próprio Deus providenciou uma forma de salvação, ordenou que uma serpente de bronze fosse feita, para que aqueles que acreditassem na palavra de Deus e olhassem para essa serpente fossem curados. Você se lembra, Nicodemos, dessa situação? Pois bem, tanto aquela serpente de bronze que foi levantada, quanto os reis do antigo Israel, quanto as profecias, na verdade, como todo o Antigo Testamento, como toda a criação, tudo isso apontava para mim, seja em tipos ou em analogias. Aquele que olhar então para Jesus, como aqueles que olharam para aquela serpente e que crerem que Jesus, né, e crerem que eu, quando Jesus está falando ali com Nicodemos, que eu sou o Filho de Deus e que eu desci do céu, esse receberá a vida eterna, tal como aqueles homens que creram em Deus e olharam para a serpente foram salvos. Eu estou aqui, Nicodemos, diante de você, não sou apenas um professor, não sou apenas um mestre, eu sou o Salvador do mundo. Você precisa se render completamente a mim, você precisa depender tão somente de mim. É isso que Jesus diz para ele nos versículos 13 a 15, né, tornando ainda mais claro todo aquele seu ensino sobre o novo nascimento. E nós temos então, em seguida, do versículo 16 a 21, João faz alguns comentários a respeito de toda aquela situação, de toda aquela conversa. E nós vamos ver, então, nesses comentários um pouco mais sobre o papel de Cristo. Nós temos, então, nesses versículos, o papel salvador de Cristo. Nós temos que o mundo estava condenado, cada pessoa, cada indivíduo. Jesus é, então, enviado para salvá-los. E essa grande salvação, ela ocorre por meio desse novo nascimento, e ela é externada, ela é demonstrada pela fé e por uma confissão sincera e por uma confissão verdadeira, que tem como fundamento tão somente o amor de Deus, a sua bondade e a misericórdia, né? Nós lemos isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O amor de Deus, então, para a honra do seu próprio nome,
para o louvor da sua própria glória, como nós temos em Efésios capítulo 1, foi a motivação da história da redenção. O amor de Deus, ele motivou, a criação de todas as coisas. Ele motivou o amor de Deus, as promessas e o cumprimento das promessas. O amor de Deus também é quem motiva, que é o fundamento do novo nascimento, da fé e da vida eterna, da própria vida eterna. Tudo e absolutamente tudo se deve ao amor de Deus, como nós vemos no versículo 16. E nas referências de Ezequiel que nós lemos no capítulo 36, nós lemos apenas uma parte, mas quando os irmãos lerem todo o capítulo 36, os irmãos vão perceber que há um fato curioso. Ezequiel, ele faz referência ao amor de Deus ao seu próprio nome. E ele diz o seguinte: o amor ao meu próprio nome, Deus dizendo, por amor ao meu próprio nome, eu vou vos salvar. Eu vou, então, providenciar uma forma de salvação. Agora, em João capítulo 3, no versículo 16, nós temos que o amor de Deus pelas pessoas, por esse mundo, é que motiva, que leva Deus a executar essa salvação. Dessa forma, nós temos que em Cristo, tanto o amor de Deus a si mesmo, como o amor de Deus a nós, aos homens, ele é evidenciado, ele é estampado na cruz de Cristo. Meus irmãos, quando o amor de Deus, ele atinge o coração do homem, por meio do Espírito dele, ele gera vida, ele gera novo nascimento. Então acontece, ocorre a própria regeneração dessa pessoa. E quando esse homem, ele nasce de novo, ele abandona todo aquele seu fardo, todo aquele seu pecado, e ele se aproxima de Cristo, que é a luz. A luz mostra e evidencia o que verdadeiramente está no coração do homem. Se o homem não tem esse novo coração, a luz mostrará um coração de pedra e os pecados daquele homem. Naquela noite em Jerusalém, a luz brilhou sobre Nicodemos e revelou o coração daquele mestre de Israel, expôs o coração daquele homem e o convidou para uma nova vida, convidou para uma confissão diferente, uma confissão sincera, uma confissão verdadeira, correta, para uma fé correta e verdadeira. Jesus convidou aquele homem então para que ele entrasse no reino de Deus. Agora, diante daquela proposta, diante daquela advertência de Cristo, Nicodemos, ele tinha duas opções: ou ele se escondia nas trevas, ele escondia todos os seus pecados nas trevas, ou ele nascia de novo, ou ele começava do zero, se achegava ainda mais à luz pela fé. E a Bíblia parece apontar nos capítulos 7, 21, os irmãos podem conferir posteriormente, do próprio Evangelho de João, que esse Nicodemos, ele se converteu, que ele aceitou então naquela noite a proposta de Cristo, que ele perdeu tudo, todos aqueles seus fardos, tudo aquilo que ele carregava, que na verdade não significava nada. Ele perde aquilo tudo para ter somente a Cristo, que na verdade é tudo. A pergunta que nós precisamos fazer diante de toda essa situação, essa história de Nicodemos, os ensinos de Cristo, a pergunta que nós precisamos fazer é se nós já perdemos tudo. Será que nós já perdemos tudo? Será que nós acreditamos de fato em quem Cristo diz ser? E as pessoas à nossa volta, qual a situação delas também com relação a Cristo? Meus irmãos, se nós ainda temos dúvidas e se nós ainda não nascemos de novo, se nós não cremos, hoje é tempo. Confie só em Cristo. Abandone essa sua autoconfiança, talvez por ter nascido em um lar cristão, por ter sido batizado, por ter uma frequência na igreja, por trazer os filhos na igreja e criá-los aqui nesse contexto, talvez até por ter alguma participação na igreja. Nós confiemos nessas coisas, nessas obras, e nós então confiemos em nós mesmos, na força do nosso próprio braço. Meu irmão, abandone tudo isso, confie só em Cristo, abandone seus fardos de pecado, se arrependa, se achegue a essa luz. Você precisa, nós precisamos recebê-lo como Salvador, nosso Deus. Meus irmãos, que nós então vivamos nessa luz, e que nós nos lembremos que Nicodemos, ele era uma pessoa exemplar
ele não era, como eu disse, né, uma pessoa claramente ali cheia de corrupções e de depravações. Ele enganava bem, ele parecia uma pessoa exemplar, ele dava os dízimos, né? Os fariseus eram muito bons nisso, davam dízimos até de hortaliças muito pequenas. Ele era um mestre admirado em Israel, um professor de Bíblia, se fosse em nossos dias. Nem por isso Nicodemos ele era salvo. Ele até mesmo chegou a elogiar Jesus, nós vimos. Ele elogia Jesus, Rabi, nós sabemos que tu veio de Deus. Nem por isso ele era salvo, nem por isso ele era um cristão. Meus irmãos, a menos que Cristo, ele seja tudo para nós, ele seja tudo para você, a menos que Cristo seja tudo, ele não será nada. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus, ele não foi apenas um grande líder, Jesus, ele não foi apenas um mestre que ensinou bons padrões éticos, bons padrões morais. Jesus não foi apenas um bom homem, um cara legal. Jesus, ele não foi apenas um profeta. Jesus, ele é Deus. E até que você reconheça e siga, você estará em trevas, condenado, porque você rejeitou a luz que veio ao mundo. Agora, meus irmãos, se você é um regenerado pela graça de Deus, se Deus atuou em seu coração, se você é nova criatura, se achegue ainda mais à luz e viva nessa luz e dê glória a Deus, porque isso não vem de você, isso não vem de nós, das nossas obras ou dos nossos méritos, isso vem de Deus. Além disso, nós aprendemos também nesse texto, façamos como Cristo, preguemos aos pequenos, como Cristo prega, né, aos ladrões, aos pequeninos, aos pobres, mas preguemos também aos grandes, como a Nicodemos, preguemos com fé, porque foi do agrado de Deus salvar os homens por meio da pregação do Evangelho.